dessa edição. E agora a gente fala que estudos revelam que a utilização do fertilizante orgânico melhora o desempenho das plantas e contribui para o controle de nematóides, pequenos vermes que costumam atacar os canaviais. O engenheiro agrônomo da Ambiental, Fernando Carvalho Oliveira, vai falar aqui com a gente. Fernando, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como que a gente tem visto, né, essa participação desse insumo tão importante e orgânico e que realmente tem feito a diferença no dia a dia na vida do produtor, dado esse cenário, né, pelo qual todo o setor sucroenergético enfrenta, que é de busca pela maior produtividade. A gente vê estudos incessantemente, né, atrás de encontrar esse perfil, né, de mais canaviais produtivos. E como é que vocês vêm auxiliar nesse sistema produtivo, nesse processo? Muito bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Olha, de fato, a ciência e a tecnologia não param, né? Elas andam um pouco à frente dos problemas. No caso dos fertilizantes orgânicos compostos, na sua maioria, isso é muito bom que se frise, são obtidos através do tratamento de resíduos, sejam eles de origem agropecuária, de origem industrial, agroindustrial e até mesmo origem urbana, como os lodos de esgoto e também a fração orgânica do lixo, né? Veja que, de cara, essa indústria já está prestando um grande serviço do ponto de vista de sustentabilidade, de economia circular e também do ponto de vista de preservação ambiental. Bom, a cana-de-açúcar, principalmente aqui no estado de São Paulo, é uma das culturas que ocupa as mais extensas áreas, né? E trata-se de um segmento que já dá um grande exemplo no aproveitamento dos resíduos da sua própria cadeia agroindustrial, né? Como a torta de filtro, por exemplo, que já é utilizada na fertilização orgânica dos canaviais. Só que as áreas são extensas e, evidentemente, os seus resíduos não são suficientes para atender todas as áreas. É aí que entram outras alternativas, né? Como, por exemplo, os fertilizantes orgânicos que são obtidos através de tratamento de resíduos orgânicos do meio urbano, né? Bom, estudos têm mostrado que esses fertilizantes orgânicos, principalmente esses obtidos de resíduos urbanos, são capazes de influir beneficamente nas características físicas, químicas e biológicas dos solos desses canaviais, não é? E com isso, esses produtos acabam promovendo uma certa economia, né, através do aumento da eficiência no uso dos fertilizantes minerais, principalmente quando usado de forma frequente. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos acesso a estudos que mostram que canaviais que foram plantados com fertilizantes orgânicos, em taxas de aplicações aí de 5 até 7 toneladas por hectare, já é possível de se economizar até 50% dos fertilizantes minerais, não é? E à medida que você continue aplicando esses fertilizantes de forma subsequente, após a primeiro, segundo, terceiro corte, é possível manter essa economia dos fertilizantes minerais e ainda trazer alguma redução na taxa de aplicação dos fertilizantes orgânicos, uma vez que você tem efeitos cumulativos em suas aplicações. Ao longo de 2, 3 ou até 4 aplicações em soqueiras subsequentes, taxas iniciais de 6, 7 toneladas por hectare de fertilizante pode ser reduzido até a 3 toneladas por hectare. Então, isso traz ganhos econômicos, né? Economia, investimento nesses fertilizantes, transporte, aplicação e etc. E também um uso mais eficiente de um recurso importante, principalmente para o Brasil, que são os fertilizantes minerais. Além disso, Renata, tem, dentro desse contexto dos efeitos biológicos que eu acabei de me referir, o fato dos fertilizantes orgânicos se comportarem como substrato para os micro-organismos do solo e também como fonte de novos micro-organismos. Dependendo da matéria-prima que é utilizada para fazer o fertilizante orgânico, muitas vezes os micro-organismos não são
nem assim comuns no sistema agrícola, né? O que pode trazer aí algum ganho no sentido de funcionarem como agentes supressores de doenças de plantas e até mesmo de pragas, né? Essa é uma questão que a ciência ainda está aí trabalhando para esclarecer com mais detalhes, mas o que nós sabemos é que muitos fertilizantes orgânicos compostos são capazes de promover alguma supressão, por exemplo, sobre a densidade de nematóides em áreas que estão fortemente afetadas por eles. Nós não sabemos exatamente se é um efeito biológico de outros organismos que estão trabalhando como antagonistas a esses nematóides que causam problema para a cultura, ou se é uma questão de nós estarmos levando a matéria orgânica como uma fonte alternativa de substrato para esses organismos. Mas o fato é que a gente observa informações científicas que dão conta que, à medida que esses materiais são aplicados nos plantios, são observados reduções na densidade dessas pragas, né? Desses pequenos organismos chamados nematóides que afetam aí as raízes das plantas. Excelente. Só para a gente entender também, por exemplo, você trouxe toda essa correlação, né, do fertilizante orgânico frente ao fertilizante mineral e como que ele atua, né, em relação a esses nematóides, em relação aos canaviais. Dá para se fazer uma relação que realmente eles são a complementaridade, né? Então, no caso, a utilização, sim, dos fertilizantes minerais junto aos orgânicos, né? Só para ficar aqui bem claro para a nossa audiência, como é que vocês vêm trabalhando isso, né? Não é uma completa substituição ou seria, Fernando? Não é uma substituição. É justamente o que você falou, é uma combinação que acaba sendo sinérgica. Uma coisa favorece a outra. Como eu disse, os fertilizantes orgânicos, além de servirem como fonte de nutrientes, eles contribuem para algumas características do solo, né, físicas, químicas e biológicas, que acabam criando mecanismos, né, alguns extremamente complexos e ainda pouco explicados, mas que diminuem as perdas de nutrientes dos fertilizantes minerais que são prontamente solúveis, não é? Então, a combinação dessas duas técnicas acabam levando a ganhos de produtividade e a economia de recursos, né? É daí que surgiu, por exemplo, hoje, os chamados fertilizantes organominerais, que é uma combinação dos minerais com matrizes orgânicas que já saem pronto da indústria, né? Pronto para uso. Mas aqui o que nós estamos abordando é o uso concomitante do fertilizante orgânico e do fertilizante mineral. É sabido já que eles atuam de forma sinérgica, não é? Um acaba potencializando os efeitos benéficos do outro. Entendo. E me fala, por exemplo, né, sobre mais estudos que devam aí, então, comprovar essa ação também positiva contra os nematóides, que é uma grande dor de cabeça, uma grande preocupação aí por parte de todos os produtores, né? Continuam os avanços, então, nesse sentido de mais pesquisas que mostram essa correlação também, Fernando? Sim, sem dúvidas. Existem diversos pesquisadores no Brasil que estão trabalhando com o tema já há algum tempo. O que ocorre, Renata, e é muito bom que fique claro para quem está nos ouvindo, é que a indústria do fertilizante orgânico ela está ganhando força nos últimos anos, principalmente agora, com esses adventos internacionais que acabaram afetando os preços e a disponibilidade dos fertilizantes minerais no Brasil. Então, maior atenção tem sido dado para isso. Um outro fator é um avanço extraordinário do nosso marco regulatório para esses fertilizantes, tanto no âmbito das agências ambientais, como também do Ministério da Agricultura. Então, há muita coisa boa ainda a vir aí para os próximos anos nesse sentido, não é? E também vale a pena destacar que é muito difícil você ter em agricultura, em se tratando de um sistema complexo, que é o sistema solo e planta e clima, né, uma solução única para determinadas coisas. Geralmente a saída está
na consorciação de técnicas. E o fertilizante orgânico composto é mais uma alternativa para os nossos produtores, que está aí em franco crescimento, tanto de conscientização, como também de disponibilidade desses produtos. Entendo. E como é que está esse retorno, né, esse termômetro, esse feedback por parte dos produtores na utilização desses fertilizantes orgânicos? O que você já tem sentido, Fernando? Eu tenho sentido uma conscientização e uma valoração, sob a ótica do produtor, crescente, cada vez maior, né? Justamente porque a gente sempre coloca para os produtores a tese de que a inserção dos fertilizantes orgânicos dentro do pacote tecnológico já convencionalmente utilizado por eles é uma forma inteligente e necessária de tentar dar um sopro, né, ao equilíbrio que existiam nessas áreas agrícolas que já vem sendo explorada há muitos anos. Lembrando que há muitos anos essas áreas que hoje nós plantamos eram florestas, eram ambientes nativos, né, e naturais. Quando a agricultura entra, invariavelmente, né, inevitavelmente, ela quebra um certo equilíbrio que está lá, né? E um dos fatores de equilíbrio é justamente a disponibilidade de matéria orgânica no solo. Quando nós fazemos a adubação orgânica, é como se nós estivéssemos dando um sopro, né, ao retorno desse equilíbrio. É claro que atingir esse equilíbrio novamente é muito difícil, mas a gente consegue buscar um novo equilíbrio num patamar bastante razoável com a técnica de utilização dos fertilizantes orgânicos. Excelente. Para 2023, o que vocês têm como premissa e ainda desafios, né, para serem ultrapassados? O que a gente pode dizer para essa safra, né, que tem uma expectativa muito positiva? A expectativa é positiva, sim. Eu acho que nós temos que, todo o segmento tem que continuar firme, né, com os propósitos que já vinham sendo tratados, como, por exemplo, a divulgação, a demonstração dos efeitos positivos e como desafio, Renata, é aumentar a disponibilidade desses produtos aos nossos produtores. E lembro aqui, à medida que o segmento industrial conseguir disponibilizar mais fertilizantes orgânicos para os produtores, nós estamos tendo a reboque um ganho ambiental. Isso significa que nós estaremos aproveitando ainda mais os resíduos que nós produzimos em todas as nossas atividades antrópicas, né? Industrial, agroindustrial e urbana, tendo ganho ambiental, promovendo a economia circular e beneficiando a agricultura. Excelente, Fernando. Muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista aqui nessa edição, abrindo aí a nossa semana, a nossa segunda-feira. Um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um ótimo dia.